Por trás de cada crime, existe mais do que um culpado. Existe uma mente, um passado e uma história que o mundo esqueceu de ouvir. No Mente Criminosa BR, a gente não mostra só o que aconteceu. A gente revela o que levou alguém a cruzar a linha. Você já parou para pensar no que leva alguém a trair a própria farda? Não estamos falando de bandidos comuns, mas de servidores públicos. Pessoas que juraram proteger a sociedade, cumprir a lei, manter a ordem, e que, um dia, cruzam a linha. Às vezes de forma sutil, outras sem volta. O episódio de hoje é sobre isso, sobre aquele que estava dentro do sistema e escolheu servir a outro senhor. Um envelope, um acordo, um segredo. Um favor feito no momento certo, uma omissão aqui, uma ajuda ali. E, de repente, o servidor vira cúmplice. Mas por que alguém decide fazer isso? Por dinheiro? Por medo? Por cansaço? Ou porque o sistema é tão falho que empurra até quem deveria proteger para o lado oposto? Neste episódio, a gente não vai apontar o dedo, vai olhar para dentro. Porque o servidor que se vendeu não é só um traidor, é também um reflexo que o sistema permitiu que acontecesse. E, se a gente não encarar isso de frente, outros vão cair no mesmo abismo e ninguém mais vai saber quem está de que lado. O início da queda não é de um dia para o outro, quase nunca é. A maioria dos servidores que cruzam a linha não acordou de repente decidida a fazer parte do crime. Foi um processo. Começa com um pedido inocente, um bilhete que passa sem registro, um telefonema fora da agenda, uma informação dita no café. Depois vem a recompensa, um cafezinho pago, um agrado deixado no carro, uma ajuda para alguém da família. E, quando percebe, já deixou de cumprir o que jurou. A linha que separava o certo do errado ficou borrada, e ele já atravessou. Alguns voltam, mas outros vão mais fundo. Começam a proteger internos, a passar mensagens, a facilitar a entrada de objetos proibidos. Aos poucos, o servidor deixa de ser fiscal e se torna peça do esquema. Não importa o cargo, a farda, o tempo de serviço. O sistema é sedutor e o crime sabe muito bem como explorar cada fraqueza, seja o salário baixo, a desvalorização ou o sentimento de impunidade. Quando o servidor percebe, já não é mais ele quem decide. É o crime que dita as regras, e sair pode custar caro. O sistema que adoece. Nenhum servidor começa corrompido, mas muitos são adoecidos pelo sistema. Faltam condições de trabalho, falta reconhecimento, falta segurança, sobra pressão, plantões dobrados, ameaças constantes, chefias omissas, equipamentos sucateados. A sensação é de estar sempre sozinho, cercado por muros, olhos atentos e pouca proteção. E aí o sistema começa a falhar. O servidor tenta fazer o certo, mas percebe que não é valorizado por isso. Percebe que quem denuncia é punido, quem se cala é promovido, quem cumpre as regras é deixado de lado. O certo vira exceção, o errado vira rotina. E, quando o errado vira rotina, o crime agradece. Porque é nesse espaço cinzento que ele cresce e encontra brechas. Um servidor cansado, desmotivado, abandonado é alvo fácil. E ninguém quer falar sobre isso, porque é mais fácil dizer que foi culpa de um indivíduo do que assumir a falência de um sistema inteiro.
Mas é hora de encarar. Enquanto o sistema continuar adoecendo seus próprios agentes, vai continuar perdendo para o crime. O preço da escolha. Quando um servidor cruza a linha, ele não volta mais o mesmo. Mesmo que um dia tente se redimir, a marca já está lá. A confiança quebrada, o respeito perdido, a história manchada. E o sistema cobra caro. Às vezes com cadeia, outras com isolamento, ou com uma transferência disfarçada de punição. Mas o pior castigo vem de dentro, vem da culpa, do medo de ser descoberto, da paranoia constante. O servidor que se vende passa a viver em alerta. Não confia em colegas, não dorme tranquilo, não se olha no espelho da mesma forma. E, ainda que o dinheiro entre, ele nunca compra paz. A cada plantão, o risco aumenta. A cada operação, a tensão cresce. E, quando cai, cai sozinho. Os que pagaram somem. Os que pediram negam. Os que sabiam se calam. E ele vira exemplo. Exemplo do que não se deve fazer, mas também exemplo de tudo que o sistema deixa acontecer. Porque o erro de um quase sempre revela o silêncio de muitos. Reflexão e encerramento. A verdade é que nenhum sistema é imune à corrupção. Mas um sistema forte, ético, transparente tem mais chances de resistir. E para isso, não basta punir o servidor que se vendeu. É preciso entender por que ele cedeu. Quais foram os sinais ignorados, os alertas abafados, os riscos minimizados? Porque o servidor corrompido não surge do nada. Ele é construído dia após dia por um sistema que finge não ver, que prioriza números, mas não valoriza pessoas, que cobra metas, mas não oferece suporte, que exige sacrifício, mas não reconhece o esforço. E, no meio disso tudo, há seres humanos, com limites, com dores, com histórias. É por isso que precisamos falar sobre isso, não para justificar o erro, mas para evitar que ele se repita, para proteger quem ainda está firme, quem ainda acredita, quem ainda escolhe o caminho certo, mesmo quando tudo parece apontar para o contrário. Se essa história mexeu com você, saiba que há muitas outras por aqui. Casos reais, mentes sombrias e perguntas que nem sempre têm respostas, mas que merecem ser feitas. Explore o canal, escolha o próximo episódio e continue essa jornada com a gente. Ah, e se você quer apoiar esse projeto e não perder nenhum conteúdo, clique em inscrever-se. Isso faz toda a diferença. As primeiras brechas. Muitos acham que tudo começa com uma grande oferta, um pacote de dinheiro jogado na mesa, uma ameaça direta à família. Mas, na maioria das vezes, o início é quase imperceptível. É um colega que comenta que está cansado de se doar por nada. É uma conversa informal com alguém do setor errado que diz saber como facilitar a vida. É um boato de que fulano recebe algo por fora e ninguém faz nada. É o olhar do interno que sabe mais do que devia e sorri de canto, como quem já conhece o roteiro inteiro. A corrupção institucional raramente começa com violência. Ela começa com empatia deturpada, com a ilusão de que ajudar alguém só uma vez não vai fazer mal, de que não é diferente do que todo mundo já faz. E aí, a moral vai sendo anestesiada. O servidor começa a justificar, a relativizar, a negociar. E, quando percebe, já deixou a porta entreaberta. Do lado de fora,
O crime só esperava isso, uma brecha, um descuido, uma justificativa para entrar e nunca mais sair. Quando a farda pesa. Há dias em que o servidor se questiona se tudo isso vale mesmo a pena, se o salário compensa o risco, se a rotina estressante, a cobrança de todos os lados e a falta de reconhecimento não estão corroendo tudo o que um dia ele acreditou. A farda, que antes era símbolo de honra, passa a pesar. Vira lembrança de promessas não cumpridas, de horas extras que nunca viram folga, de processos administrativos injustos, de faltas anotadas porque não deu tempo de descansar. Enquanto isso, o interno que sorri com o celular escondido parece viver melhor do que ele. Tem influência, tem respeito, tem poder, mesmo atrás das grades. E aí, o servidor pensa: será que vale mesmo continuar seguindo as regras? Será que vale manter a integridade quando tudo ao redor premia a punição? A resposta deveria ser sim, mas o sistema cria dúvidas onde só deveria haver certeza. E, quando o servidor começa a duvidar do próprio propósito, ele já está a um passo de cruzar a linha. O jugo duplo. O servidor corrompido aprende rápido. Aprende a disfarçar, a manter o tom de voz firme, a seguir o protocolo na frente dos superiores, enquanto por baixo joga com o outro lado. Aprende os atalhos da burocracia, os códigos não ditos, os horários em que ninguém observa. Ele não deixa de ser servidor, mas passa a servir a dois senhores, e isso cria uma dissonância. Ele se sente poderoso porque tem acesso onde os criminosos não têm, mas também se sente refém porque não pode mais errar. Qualquer deslize e ele é descartado. O crime não tem plano de carreira, não tem aviso prévio, não tem aposentadoria. Só tem um fim possível e ele sabe disso. Mas, enquanto está no jogo, precisa manter a performance. Sorrir nos corredores, fingir comprometimento, seguir ordens de um lado e interesses do outro. Até o dia em que tudo desaba. Porque o jogo duplo sempre cobra sua fatura, e ela chega sem aviso, sem defesa, sem escapatória. A cultura do silêncio. Quando um servidor cruza a linha, raramente alguém fica surpreso, porque muitos já sabiam dos sinais, das conversas estranhas, dos horários incompatíveis, das visitas não registradas. Mas ninguém falou nada. Esse é um dos maiores aliados da corrupção, o silêncio institucional. Um silêncio que protege o sistema, mas condena a ética. Um silêncio que diz mais do que 1000 relatórios e avisa: aqui, quem aponta o erro vira alvo. A cultura do silêncio é sutil, mas devastadora. Ela faz com que o servidor honesto se isole com medo de represálias. Faz com que o novato aprenda, rápido, a não questionar nada. E transforma o erro em norma, a exceção em prática cotidiana. Nesse ambiente, não é o corrupto que se sente desconfortável, é o íntegro. E quando ser honesto passa a ser um risco, o sistema já perdeu. Não é o crime que venceu, é o sistema que se entregou. E o preço disso vai muito além da quebra de conduta. É a quebra da confiança coletiva, do pacto institucional, da razão de existir, da própria segurança pública. O esquecimento que mata. Quando um servidor cai, o sistema tenta esquecer.
Apaga seu nome dos registros, evita falar sobre o caso, muda ele de unidade ou simplesmente finge que ele nunca fez parte da equipe. É mais fácil assim. Mais fácil do que encarar que houve falha coletiva, que alguém foi deixado de lado, que os sinais foram ignorados, que o ambiente contribuiu. E assim a estrutura segue, intacta por fora, apodrecida por dentro. Quantos mais vão cair antes que algo mude? Quantos precisarão ser afastados, presos ou eliminados até que alguém diga basta? O servidor que se vendeu foi produto de um meio, mas também foi silenciado por ele. O esquecimento institucional mata em silêncio, mata a esperança dos que ainda resistem, mata o respeito da sociedade, mata o senso de justiça que deveria estar no centro de tudo. Mas ainda há tempo. Tempo de corrigir rotas, de reconstruir a ética, de resgatar o propósito. E tudo começa com uma decisão: não esquecer, nunca mais esquecer. Vozes que precisam ser ouvidas. Toda instituição tem vozes abafadas. São os servidores que ainda resistem, os que ainda acreditam, os que dizem não, mesmo quando tudo empurra para o sim. Esses são os pilares invisíveis da ética e também os mais cansados. Vivem sob olhares de desconfiança, sofrem retaliações sutis, são excluídos das decisões e rotulados como problemáticos. Porque falar a verdade incomoda, porque não compactuar isola. Mas são essas vozes que podem salvar o que ainda resta. São elas que denunciam, que expõem e enfrentam, mesmo sabendo que podem pagar caro. Por isso, é preciso protegê-las, criar canais reais de escuta, políticas que valorizem a integridade, ambientes onde a ética não seja a exceção. Enquanto isso não for prioridade, o sistema continuará produzindo seus próprios inimigos e culpando apenas os que caíram, sem jamais olhar para os que empurraram ou para os que viram e se calaram. A transformação começa quando a coragem é acolhida e não punida. E agora eu quero ouvir você. O que pensa sobre tudo isso? Já presenciou situações em que o silêncio falou mais alto que a verdade? Acredita que é possível mudar um sistema que, muitas vezes, parece lutar contra quem quer fazer certo? Deixe a sua opinião nos comentários, ela é importante para continuarmos esse debate. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Assim, mais pessoas podem refletir e, quem sabe, agir. Afinal, não basta ver o problema, é preciso falar sobre ele. É preciso escolher um lado. E você, de que lado está?